O escritor de hoje diz que há nos homens mais coisas a se admirar do que coisas a se desprezar. Tem muita gente lendo o livro de hoje. A Peste, de Albert Camus. Bom, o Albert Camus é um escritor, um filósofo franco-argelino. Ele escreveu muitos livros, ensaios, romances, até peça de teatro, e ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 1957. E aí, assim, por que tem tanta gente falando sobre a obra do Camus, A Peste? Porque é um livro que trata justamente de uma doença, no caso aí a peste bubônica, e fala de um momento que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, com a Covid-19, né? Bom, a gente tem a história então de uma cidadezinha na França chamada Oran. Lá começam a aparecer muitos ratos de repente. Esses ratos, eles também vão morrendo de maneiras bem bizarras. E assim que esses ratos somem, as pessoas é que começam a ficar doentes. E elas vão ficando com febre, vão ficando com dores no corpo, gânglios vão aparecendo, coisas estranhas. E essa doença ela vai sendo disseminada por essa população, por essa cidade. Enfim, eles decidem mais adiante que realmente as pessoas estavam contaminadas com a peste, no caso a peste bubônica. Acaba que eles têm que fechar as fronteiras dessa cidade. O que é interessante é que a gente consegue ver nessa história um pouco da nossa trajetória nesses últimos momentos de Covid-19. Então a gente tem aquele momento em que a doença começa, né, os primeiros casos, e depois há o surto da doença, muita gente ficando doente. Então aquela sensação de isolamento, a sensação do não funcionamento normal, o que é esse novo normal, e tudo isso é descrito no livro, então a gente de alguma forma se identifica, né? O que é curioso é que, na verdade, quando esse livro foi publicado, ele tinha sido publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial. E todo mundo, ou pelo menos a proposta parecia ser de que a história da peste era, na verdade, uma história muito mais relacionada com a construção do nazismo na França, a dominação nazista na França. Então seria aí uma representação de como o nazismo tomava conta da França como se fosse uma doença. Aquela história das metáforas, né? E aí, a partir disso, é até um pouco interessante a gente pensar que esse livro do Camus, da Peste, ele dá conta dessas duas esferas, né? Ele dá conta da gente brasileiro, né? Com o Covid-19 no Brasil e com esses ímpetos fascistas que têm acontecido nesses últimos momentos da nossa política também. Então olha como o Brasil é um país muito completo na literatura, né? Bom, essa cidade precisa então começar a viver desse jeito, né? Naquilo que o narrador chama de férias insuportáveis. Alguns personagens aparecem mais nessa narrativa, então a gente tem aí figuras que vão ser bem emblemáticas, bem representativas, no sentido de que um personagem estaria representando o grupo daqueles personagens. Então a gente tem, por exemplo, a representação de um médico, a representação de um funcionário público, a representação de um juiz, um jornalista, depois um comerciante que parece que ele vendia coisas meio ilegais. Enfim, a gente tem essas personagens, curiosamente, não tem muitas mulheres nesse livro. As mulheres aparecem de um jeito muito, assim, ou ela é esposa de alguém, ou ela é mãe de alguém, ou ela tá, tipo, do outro lado do muro na cidade que tá fechada, né? Então, assim, o Camus precisa trabalhar essa parada aí também, né? Bom, então o que acontece é que a gente começa a acompanhar a rotina desses personagens, né? E é uma rotina um pouco de repetição, é uma rotina um pouco do tédio, é na verdade uma rotina um pouco do desespero, né? De uma angústia de um tempo que não passa. E aí, eu queria falar sobre dois conceitozinhos rápidos que a gente tem quando a gente está falando sobre narrativa. Num dos vídeos passados eu falei sobre os elementos da narrativa, eu falei que pra gente narrar uma história a gente precisava de ação, personagem e narrador. Tem outros dois elementos que a gente pode usar também na narrativa, mas que não são tão essenciais, mas que fazem muita diferença.
Um desses elementos é o tempo. Nós temos na narrativa o tempo psicológico e o tempo cronológico. Bom, o tempo cronológico é aquele tempo que é o tempo marcado, dividido por dias, semanas, meses, horas. É o tempo que a gente chama de um tempo linear, né? Uma coisa depois da outra. É um tempo que, na verdade, ele é organizado pela mente humana quando a gente divide ele numericamente. É um tempo que a gente poderia chamar de um tempo coletivo, porque é como se a gente fizesse um acordo na maneira como a gente vai medir esse tempo, né? Então eu falo em minutos, eu falo em horas, então esse tempo de relógio, para que a gente consiga ter aí alguma organização mental do transcorrer desse tempo. Esse tempo cronológico, então, é o tempo que a gente vê aqui na obra do Camus, porque ele mostra pra gente a passagem desse tempo durante a narrativa, como ela começou, ao longo dela e quando terminou a peste. Bom, e na literatura a gente tem também aquilo que chamamos de tempo psicológico. Esse tempo psicológico ele tem mais a ver com o mundo interno das personagens. Então ele vai na narrativa ter mais a ver com aquilo que está de acordo com a lembrança dessa personagem ou memória dessa personagem. Ele não é necessariamente um tempo linear, porque ele é mais de um sentir, de uma emoção de tempo. É um tempo que tem mais a ver com o imaginário, com o sonho, e portanto é também um tempo que tem mais a ver com o individual. Bom, esses dois conceitos podem ser muito facilmente aproximados da nossa realidade, e por isso que o momento reflexão de hoje, sem nenhuma surpresa, vai ser sobre tempo. A gente pode começar dizendo que o tempo é uma questão filosófica que foi muito e é ainda muito debatida. A constatação do tempo, por exemplo, a constatação de que o tempo está acontecendo, transcorrendo, faz com que a gente perceba, por exemplo, a nossa finitude, ou seja, o fato de que a gente vai deixar de existir. O Schopenhauer falava isso, que a constatação da nossa finitude é que faz também com que a gente perceba que a gente exista. Então o tempo tem essa, vamos dizer assim, ele traz isso pra gente, né? Perceber o decorrer do tempo é perceber também a nossa existência. Então tem muitas facetas aí desse tempo. É um tempo que ele, enquanto você tem uma percepção cronológica desse tempo, você fica também com uma angústia, porque é como se você não estivesse conseguindo resolver tudo que precisa resolver. E de repente vem uma pandemia e faz com que você tenha que realmente parar e repensar a sua maneira de existir no mundo. Então aquela falta de tempo que você tinha antes, hoje ela tem que ser repensada. Que tempo era esse e como você usava o seu tempo, né? Porque também a falta de tempo, o fato da gente estar preenchendo o nosso tempo com tantas atividades, faz com que a gente não tenha tempo para as reflexões. É aquela história da palavra negócio, do ócio. O ócio tem uma origem grega, em que os pensadores gregos eles cultivavam esse ócio para que eles pudessem ter tempo de pensar, de refletir. O que acontece é que quando a gente começa a entrar para o mundo do trabalho, a gente nega esse ócio, por isso a gente tem o negócio. O trabalho faz com que a gente tenha uma outra percepção de tempo, porque a gente precisa estar o tempo todo correndo atrás de demandas que são criadas. E aí eu queria fazer essa reflexão também sobre como a gente cria demandas no nosso tempo. Bom, o Camus tem total noção de que essa reflexão a respeito de como a gente lida com o tempo é uma reflexão pertinente. E aí, por exemplo, ele fala que a princípio o essencial das pessoas que estavam vivendo aquela pandemia era cumprir o seu dever, que elas precisavam continuar as suas rotinas, né? Mas também tem um momento aqui em que ele diz o seguinte: como fazer para não se perder no tempo? Resposta: senti-lo em toda a sua extensão. E aí fiquei pensando se a gente realmente sente o tempo, né? E como a gente sente esse tempo. Porque a gente costuma sentir o tempo de maneira muito objetiva e cronológica, pensando quando a gente tem que fazer determinadas coisas, mas a gente não tem uma percepção do tempo
de uma maneira mais psicológica. E aí o narrador explica que quando a gente tem essa percepção de tempo modificada, algumas outras coisas mudam. Ele diz assim: foi a partir desse momento que começou o medo e com ele a reflexão. O que seria importante nesse momento de medo, de insegurança, de não saber bem o que está acontecendo, é que a gente olhasse de frente para aquilo que nos aterroriza. Porque na verdade a dúvida, o não saber o que fazer, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses e até nos próximos anos, faz com que a gente fique muito angustiado. Porque quanto mais a gente pensa sobre a nossa existência, mais angustiado a gente vai ficar. Tô muito filosófica hoje, gente. Mas tem uma coisa que é interessante sobre o tempo psicológico. É a gente perceber que a gente tem também uma existência que é única, que não é igual a de ninguém. Ou seja, a nossa percepção de tempo e de existência e de vida é só nossa e de mais ninguém. Mas é nesse momento também que a gente consegue potencializar de alguma forma as grandes transformações que são necessárias. Então, o que eu tô querendo dizer é que, de repente, esse momento de pandemia pode fazer também com que a gente tenha uma modificação na nossa percepção do tempo. E isso talvez seja muito importante para a gente também ter uma modificação na percepção da nossa existência. E aí, a partir dessas percepções, a gente ter também transformações. Obrigada a você que aguentou mais uma vez até aqui, aguentou os meus momentos filosóficos e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Beijo de luz!